Abri a carta da vovó com as mãos tremendo, enquanto minha irmã contava as joias que tinha acabado de herdar. O papel estava amarelado pelo tempo, dobrado com o cuidado de quem guardou algo precioso por anos. Ao meu lado, Letícia suspirava impaciente enquanto separava colares de pérolas e anéis de ouro numa caixa de veludo. Os filhos dela corriam pela sala da casa da vovó, gritando animados sobre a casa nova que tinham acabado de ganhar. "Pelo menos agora você vai ter que se virar sozinha", disse ela sem levantar os olhos das joias. "Não posso mais te sustentar. Tenho minha própria família para cuidar. Eu me chamo Carolina, tenho 32 anos, e durante os últimos 10 anos da minha vida, fui babá não remunerada dos filhos da minha irmã. Não por escolha, mas por necessidade. Quando nossos pais morreram num acidente de carro, eu tinha apenas 22 anos e acabava de me formar em pedagogia. Letícia, 4 anos mais velha, já estava casada com Ricardo, um advogado bem-sucedido, e morava numa casa grande no bairro nobre da cidade. Eu fiquei com a vovó. Na época, pareceu natural. Alguém precisava cuidar dela, e eu não tinha mais ninguém no mundo além da família. Letícia sugeriu que eu fosse morar no quartinho dos fundos da casa da vovó, temporariamente, enquanto me organizava. 10 anos depois, o temporário havia se tornado permanente, e eu ainda dormia na mesma cama de solteiro, cercada pelas mesmas paredes descascadas. "É só até eu me organizar", Letícia sempre dizia quando me pedia para buscar os filhos na escola. "Você não tem mais nada para fazer mesmo." E era verdade. Depois que me mudei para cuidar da vovó, nunca consegui um emprego fixo. Como poderia trabalhar 8 horas por dia se precisava estar disponível para levar Miguel e Sofia ao médico, às aulas de natação, aos aniversários? Como poderia construir uma carreira se sempre que Letícia ligava dizendo "Preciso de você hoje", eu largava tudo e corria? "Somos família", ela justificava. "Família se ajuda." Mas a ajuda só funcionava numa direção. Durante 10 anos, acordei às 6 da manhã para preparar o café da manhã das crianças. Levei-as à escola, busquei-as no fim da tarde, ajudei com as lições de casa, fiz milhares de refeições, dei centenas de banhos, contei histórias infinitas na hora de dormir. Limpei joelhos ralados, sequei lágrimas, briguei com professoras quando necessário. Nunca recebi um centavo por isso. "Você tem casa e comida", Letícia dizia quando eu, raramente, tocava no assunto. "E está fazendo o que gosta. Você sempre foi boa com crianças." Eu realmente era boa com crianças. Miguel e Sofia me amavam como uma segunda mãe. Mas o que Letícia não entendia, ou fingia não entender, era que amor não paga contas. Amor não constrói futuro. Amor não me dava independência. Aos poucos, fui perdendo contato com os amigos da faculdade. Eles arrumaram empregos, se casaram, tiveram filhos próprios. Eu continuava sendo a tia solteira que cuidava dos sobrinhos. A tia que nunca tinha dinheiro para sair, nunca tinha tempo para namorar, nunca tinha energia para sonhar. Coitada da titia. Eu ouvia Letícia sussurrar para as crianças quando achava que eu não estava prestando atenção. Ela nunca conseguiu construir uma vida própria. As palavras doíam mais que qualquer tapa. Quando vovó começou a mostrar sinais de confusão mental no ano passado, fui eu quem assumiu completamente os cuidados. Levei-a ao geriatra, organizei os remédios, contratei uma fisioterapeuta. Quando ela teve pneumonia no inverno, passei 3 semanas dormindo numa cadeira ao lado da cama dela no hospital. Letícia aparecia aos domingos. Chegava com Ricardo e as crianças arrumadas para o almoço, tirava fotos para postar no Instagram com a legenda "Visitando a vovó querida". Ficava 2 horas e ia embora. Durante a semana, quando eu ligava contando sobre as noites difíceis, sobre o medo, sobre o cansaço, ela suspirava no telefone. "Ai, Carol, você exagera tudo. Vovó está bem para a idade dela." Nos últimos 3 meses, quando vovó ficou acamada, eu praticamente não saí de casa. Cuidava dela durante o dia, ajudava Miguel e Sofia com as tarefas à noite por videochamada e de madrugada ficava acordada ouvindo a respiração irregular dela, com medo de que parasse.
Letícia continuava aparecendo aos domingos. Vovó morreu numa terça-feira de manhã, enquanto eu segurava sua mão. Chamei Letícia, que chegou 1 hora depois, chorou copiosamente na frente das crianças e imediatamente começou a falar sobre providências e inventário. Pelo menos agora você pode recomeçar a vida, disse ela no velório, ajeitando o colar de pérolas que já estava usando. Você ainda é nova, Carol. Pode arrumar um emprego, quem sabe um namorado. Como se fosse tão simples. Como se aos 32 anos, sem experiência profissional real, sem dinheiro guardado, sem rede de contatos, fosse fácil recomeçar. No dia do testamento, Letícia chegou de salto alto e vestido preto elegante. Eu estava com a mesma roupa que usava para limpar a casa. Uma calça jeans desbotada e uma blusa de algodão. O advogado era um homem sério, de óculos, que conhecia nossa família há décadas. Vamos ao que interessa, disse Letícia, cruzando as pernas e ajeitando a bolsa de couro no colo. O advogado começou a ler com voz solene. Eu, Esperança Maria dos Santos, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo como última vontade... Para minha neta Letícia Maria Santos Ferreira, deixo todas as minhas joias, incluindo o colar de pérolas da minha mãe, os anéis de família, os brincos de diamante e todas as demais peças que se encontram no cofre do meu quarto. Letícia sorriu, satisfeita. Miguel e Sofia bateram palmas. Deixo também a casa onde resido, localizada na Rua das Flores, número 234, com todos os móveis, eletrodomésticos e objetos de decoração. Nossa casa nova! Gritou Sofia, correndo para abraçar a mãe. E para minha neta mais nova, Carolina Santos Silva, continuou o advogado, olhando para mim com uma expressão estranha. Deixo apenas esta carta. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Letícia tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder o sorriso de vitória. Ricardo pigarreou. As crianças pararam de correr. Só isso? Perguntou Miguel com a inocência dos seus 8 anos. Típico da vovó, murmurou Letícia, alto o suficiente para todos ouvirem. Sempre foi dramática. Deve ter escrito alguma coisa piegas sobre lembranças e amor. Peguei o envelope amarelado das mãos do advogado. Era pesado, mais do que eu esperava. Meu nome estava escrito na caligrafia trêmula da vovó, com aquela tinta azul que ela sempre usava. Senti todas as lágrimas que havia segurado pelos últimos meses subirem à garganta. 10 anos cuidando da casa, da vovó, das crianças. 10 anos sendo útil, sendo necessária, sendo invisível. E no final, tudo que eu tinha eram as paredes descascadas do quartinho dos fundos e uma carta. Bem, disse Letícia, levantando-se e sacudindo a saia. Pelo menos está resolvido. Carol, você tem 1 semana para tirar suas coisas do quarto. Vamos precisar do espaço para o escritório do Ricardo. 1 semana? Repeti, ainda segurando a carta. É tempo suficiente. Você não tem muita coisa mesmo, né? Era verdade. 10 anos morando na casa da vovó e eu poderia colocar todos os meus pertences em 2 malas. Não tinha móveis próprios, não tinha eletrodomésticos, não tinha nem mesmo panelas. Tudo na casa pertencia à família, e agora pertencia à Letícia. Onde é que eu vou morar? Perguntei, mais para mim mesma do que para eles. Ai, Carol, você sempre foi muito dependente, suspirou Letícia, já mexendo nas gavetas da cristaleira, tirando pratos de porcelana e colocando numa caixa. Está na hora de crescer. Procura um emprego, aluga um apartamento pequeno. Vai ser bom para você. Com que dinheiro? Você vai se virar. Todo mundo se vira. Fácil falar quando se tem uma casa própria, um marido advogado, uma conta bancária farta e uma coleção de joias herdadas. Guardei a carta na bolsa e saí da sala. Não aguentava mais ver Letícia catalogando os bens da vovó como se fosse um inventário comercial. Fui para o jardim, onde vovó sempre gostava de sentar no fim da tarde para ver o pôr do sol. O banco de madeira ainda estava lá, com a pintura descascada e a almofada florida que eu mesma havia costurado no ano passado. Sentei-me no mesmo lugar onde tantas vezes conversamos sobre a vida, sobre o passado, sobre os planos que eu nunca conseguia realizar.
Você é uma menina boa, Carol. Vovó sempre dizia quando eu reclamava da situação. Deus vê tudo. Quem planta amor, colhe amor. Mas naquele momento, sentada sozinha no jardim, enquanto minha irmã celebrava a herança lá dentro, eu não conseguia sentir nada além de amargura. Onde estava a colheita pelos 10 anos que havia plantado? Tirei a carta da bolsa e olhei para ela novamente. O envelope era grosso, como se houvesse mais de uma folha de papel dentro. Ou talvez alguma coisa além de papel. Com as mãos ainda tremendo, comecei a abrir o lacre. A letra trêmula da vovó dançava no papel diante dos meus olhos embaçados pelas lágrimas. Respirei fundo e comecei a ler. Minha querida Carolina, se você está lendo esta carta, é porque chegou a hora de você saber a verdade sobre muitas coisas. Primeiro, quero que saiba que eu vi tudo. Cada sacrifício, cada noite mal dormida, cada vez que você engoliu as palavras duras da sua irmã para manter a paz na família. Parei de ler por um momento, limpando os olhos com as costas da mão. Lá de dentro da casa, eu podia ouvir Letícia dando ordens para Ricardo sobre onde colocar as caixas com as louças da vovó. Você acha que eu não percebia quando você chorava baixinho no seu quarto, depois de um dia especialmente difícil? Você acha que eu não via como você se apagava um pouco mais a cada ano que passava? Minha menina, eu vi tudo. E meu coração se partia junto com o seu. As lágrimas caíam livremente agora. Eu sempre pensei que conseguia esconder minha tristeza da vovó. Não queria preocupá-la. Não queria que ela se sentisse um fardo. Mas ela havia percebido tudo. Lembro-me do dia em que você chegou aqui, aos 22 anos, com aquela mala pequena e os olhos vermelhos de tanto chorar. Você disse que era só temporário, que logo se organizaria. Eu sabia que era mentira. Eu sabia que Letícia havia te convencido a abrir mão da sua vida para cuidar de mim. A memória daquele dia me atingiu como um soco. Eu havia acabado de me formar em pedagogia e tinha uma proposta de emprego numa escola particular. Nada extraordinário, mas seria meu primeiro passo para a independência. Foi quando Letícia apareceu com os argumentos dela. A vovó está ficando velha, Carol. Ela precisa de alguém da família por perto. E você, sendo solteira, tem mais tempo disponível. Além disso, que diferença faz esperar mais um ano para começar a trabalhar? Você ainda é nova. 1 ano se tornou 2. 2 se tornaram 5. 5 se tornaram 10. Nos primeiros meses, continuava a carta, eu ainda tinha a esperança de que você encontrasse uma maneira de conciliar os cuidados comigo e uma vida própria. Mas então, Letícia começou a te usar como babá dos filhos dela, e eu vi você se transformar numa sombra de si mesma. Eu me lembrava perfeitamente do primeiro dia em que Letícia me pediu para buscar Miguel na escola. Ele tinha apenas 2 anos na época, e ela disse que tinha uma reunião importante no trabalho. É só desta vez, prometeu. Emergência mesmo. Mas uma emergência se tornou 2. 2 se tornaram 5. 5 se tornaram rotina. Você se lembra do dia em que Sofia nasceu? Perguntava a carta. Letícia estava no hospital e eu cuidei de Miguel aqui em casa. Quando ela voltou com a bebê, eu sugeri que ela contratasse uma babá, já que agora tinha 2 crianças. Sabe o que ela respondeu? Para que pagar uma estranha se a Carol está aqui mesmo sem fazer nada? Eu me lembrava. Doeu tanto naquele dia que tranquei-me no quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Sem fazer nada. Como se cuidar de uma casa inteira, de uma idosa e de uma criança de 2 anos, fosse não fazer nada. Foi naquele dia que tomei uma decisão, Carolina. Eu percebi que precisava fazer alguma coisa para proteger seu futuro, porque você estava ocupada demais sendo boa para todos para proteger a si mesma. A carta continuava, mas eu tive que parar novamente. Lá dentro, escutei Letícia gritando com Sofia por ter derrubado uma xícara de porcelana. A mesma xícara que eu havia colado 3 vezes ao longo dos anos, sempre que alguma criança a quebrava brincando. Você se lembra do senhor Martinez, do banco? Ele era amigo do seu avô e sempre foi gentil conosco. 15 anos atrás, logo depois que você veio morar aqui, eu fui falar com ele sobre uma conta especial. Uma conta que seria sua,
mas que ficaria guardada até o momento certo. Senhor Martinez. Eu me lembrava vagamente dele. Um homem baixinho, de bigode grisalho, que sempre cumprimentava a vovó com carinho quando nos encontrava na rua. Mas não entendia o que ele tinha a ver com qualquer coisa. Todos os meses, religiosamente, eu depositava uma quantia nessa conta. Não era muito, mas era o que eu podia tirar da minha aposentadoria sem que ninguém percebesse. R$ 500 por mês, durante 15 anos. O senhor Martinez investiu esse dinheiro em ações de empresas sólidas, e você ficaria surpresa com o que os juros compostos podem fazer ao longo do tempo. R$ 500 por mês durante 15 anos. Isso dava, meu Deus, isso dava R$ 90.000, sem contar os rendimentos. Mas por que vovó faria isso? Por que guardaria dinheiro para mim em segredo? Você deve estar se perguntando por que eu fiz isso às escondidas? Por que não te contei antes? A resposta é simples. Eu sabia que se você soubesse do dinheiro, usaria para ajudar Letícia. Compraria coisas para as crianças, pagaria as contas da casa dela quando ela reclamasse de aperto, se sacrificaria ainda mais. Eu não podia deixar isso acontecer. Ela estava certa. Se eu soubesse de qualquer quantia guardada, teria usado para aliviar a situação financeira da família. Era minha natureza. Sempre foi. Além dos depósitos mensais, também pedi ao Sr. Martinez para reinvestir todos os dividendos e juros. Ele é um homem honesto e inteligente, e escolheu investimentos seguros mais rentáveis. Nos últimos anos, quando as ações se valorizaram muito, ele me ligava para dar satisfações. Eu sempre dizia, esse dinheiro é da minha neta Carolina. Faça o melhor por ela. Minha cabeça estava girando. Não conseguia processar completamente o que estava lendo. Havia dinheiro guardado para mim? Havia 15 anos? Dentro desta carta você encontrará um cartão do banco e uma senha. Vá até lá na segunda-feira e peça para falar com o Sr. Martinez. Ele já sabe de tudo e está esperando por você. Não se assuste com os números, minha querida. Você merece cada centavo. Com as mãos tremendo, procurei dentro do envelope e encontrei um cartão de banco novo, lacrado, e um papel pequeno com números escritos à mão. A senha, presumivelmente. Agora vou te contar por que fiz isso, Carolina. Não foi pena. Não foi caridade. Foi justiça. Durante 10 anos, você trabalhou sem salário, sem férias, sem descanso. Você abriu mão dos seus sonhos para cuidar de todos nós. Você merecia ser compensada por isso. E como Letícia nunca faria a coisa certa, eu fiz. Eu estava soluçando agora, tentando não fazer barulho para não chamar atenção. A carta continuava. Quero que você saiba que eu te vejo, minha menina. Sempre vi. Vi a mulher inteligente e capaz que você é, mesmo quando você mesma duvidava disso. Vi o coração generoso que você tem, mesmo quando os outros se aproveitavam dele. Vi a força que você carrega, mesmo quando se sentia fraca. As palavras da vovó me abraçavam como ela sempre fazia quando eu era criança. Como ela fazia quando eu chegava em casa frustrada por mais um dia de trabalho não reconhecido. Há uma coisa que preciso te contar sobre Letícia, e espero que você não me odeie por ter guardado esse segredo. 5 anos atrás, quando Ricardo passou por dificuldades no escritório, Letícia veio me pedir um empréstimo de R$ 50.000. Eu tinha esse dinheiro na poupança e emprestei para ela sem juros, como um presente. R$ 50.000. Eu nunca soube disso. Ela prometeu me devolver em 2 anos. Nunca devolveu. Pior, quando você começou a trabalhar com reforço escolar para algumas crianças da vizinhança para tentar juntar um dinheiro seu, ela reclamou comigo. Disse que você estava se fazendo de coitada e que não precisava trabalhar, já que tinha tudo dado na nossa casa. Eu me lembrava daquele período. Durante 6 meses, consegui dar aulas particulares para 3 crianças, 2 vezes por semana. Não era muito dinheiro, mas era meu. Pela primeira vez em anos, eu tinha alguns trocados no bolso que não precisava pedir emprestado. Mas Letícia começou a marcar compromissos dos filhos dela nos mesmos horários das minhas aulas, me forçando a cancelar os encontros.
Letícia me disse que você estava negligenciando Miguel e Sofia para dar aulas para estranhos, que as crianças estavam tristes porque a tia não brincava mais com eles. Eu sabia que era mentira, mas você é tão boa que acreditou nela e parou de dar as aulas. Exato. Eu havia acreditado. Cancelei as aulas, devolvi o dinheiro dos pais que já haviam pagado e voltei à rotina de dedicação exclusiva à família. Foi depois desse episódio que aumentei os depósitos mensais para a sua conta. Passei de R$ 500 para R$ 800 por mês. Eu sabia que precisava compensar de alguma forma o que você estava perdendo. R$ 800 por mês. Durante 10 anos. Isso dava... Eu nem conseguia calcular direito, mas era muito dinheiro. Carolina, você nunca foi menos que ninguém. Você apenas escolheu amar quando outros escolheram usar. Mas chegou a hora de você escolher a si mesma. Use esse dinheiro para reconstruir sua vida. Compre uma casa, comece um negócio, viaje, estude. Faça tudo o que não pôde fazer nesses anos. Dobrei a carta com cuidado e a guardei no bolso da calça. Estava em choque. Não conseguia processar completamente o que havia acabado de ler. Havia dinheiro guardado para mim. Muito dinheiro, pelo que eu podia entender. Voltei para dentro da casa, onde Letícia estava embrulhando os últimos objetos de valor em papel de jornal. Ela me olhou com curiosidade. E aí? O que a vovó escreveu? Alguma coisa sentimental sobre "Você sempre foi minha neta favorita"? Alguma coisa assim, respondi, tentando manter a voz firme. Imagino. Ela sempre teve um fraco por você. Provavelmente porque você sempre foi mais carente mesmo. Letícia suspirou, como se minha carência fosse um defeito de caráter. Bem, pelo menos agora você pode levar a carta de lembrança para onde quer que vá morar. Onde quer que eu vá morar. Como se fosse tão simples. Como se eu tivesse opções. Mas talvez, só talvez eu tivesse. Durante os 3 dias seguintes, vivi numa espécie de transe. Letícia havia me dado 1 semana para sair da casa, e eu fingia procurar apartamentos para alugar, enquanto na verdade não conseguia parar de pensar na carta da vovó. Será que era verdade? Será que realmente havia uma conta bancária com meu nome, cheia de investimentos acumulados ao longo de 15 anos? A parte lógica da minha mente dizia que era impossível. Vovó vivia com uma aposentadoria simples, sempre reclamava do preço das coisas no mercado, sempre pedia para eu economizar na luz e no gás. Mas a carta estava ali, no meu bolso, junto com o cartão do banco. Na segunda-feira de manhã, acordei às 5h30, como sempre fazia há 10 anos. A diferença era que não havia crianças para acordar, café da manhã para preparar, mochilas para arrumar. Letícia havia levado Miguel e Sofia para dormir na casa dela no sábado, dizendo que já era hora de eles se acostumarem com a casa nova. A casa estava estranhamente silenciosa. Fiz café só para mim e sentei-me à mesa da cozinha, onde tantas vezes tomei café da manhã apressado antes de sair correndo atrás das crianças. Ao meio-dia, teria que estar no banco. O celular tocou às 7 da manhã. Carol! Você pode buscar Miguel na escola hoje? Ele está com dor de barriga e a secretária ligou pedindo para buscá-lo. Letícia nem se deu ao trabalho de dizer bom dia. Era sempre assim. Ia direto ao ponto, como se eu fosse uma funcionária à disposição 24 horas por dia. Letícia, você tem que começar a se organizar para essas coisas. Eu não vou mais morar aqui. Ai, Carol, é só hoje. Estou numa reunião super importante, não posso sair. E o Ricardo? Está no tribunal. Por favor, Carol, prometo que é a última vez. Promessas. Sempre promessas. Quantas últimas vezes eu já havia ouvido ao longo dos anos? Não posso. Tenho um compromisso importante hoje. Compromisso? A voz de Letícia subiu 1/8. Que compromisso? Você não trabalha, não estuda, não tem namorado. Tenho um compromisso no banco. No banco? Pra quê? Abrir uma conta? A ironia da pergunta quase me fez rir. Algo assim. Carol, pelo amor de Deus, Miguel é seu sobrinho. Você não pode abandonar uma criança doente por causa de burocracia de banco. Vai lá buscar ele, leva para casa.
E depois você resolve suas coisas. Letícia, você é a mãe dele. Você que tem que resolver. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Quando Letícia voltou a falar, sua voz estava diferente. Mais fria. Está bem. Entendi. Vou ter que sair da reunião e perder um cliente importante porque minha irmã não pode fazer um favor simples para a família. E desligou na minha cara. Fiquei olhando para o telefone, sentindo uma mistura de culpa e alívio. Culpa porque Miguel estava realmente doente e eu sempre havia estado lá para essas situações. Alívio porque, pela primeira vez em 10 anos, eu havia dito não. Às 11h30, peguei o ônibus para o centro da cidade. O banco ficava numa rua movimentada, num prédio antigo de mármore com aquelas portas pesadas de madeira e bronze. Nunca havia entrado lá sozinha. Sempre que precisava ir ao banco, ia com vovó. E ela que resolvia tudo. A recepcionista me olhou com aquela expressão que funcionários de banco sempre têm quando veem alguém que claramente não é cliente VIP. Minha roupa simples, a mesma calça jeans de sempre e uma blusa de algodão, não me dava muita credibilidade naquele ambiente. Preciso falar com o Sr. Martinez, disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. O Sr. Martinez está ocupado. A senhora tem agendamento? Não, mas ele está esperando por mim. Sou Carolina Santos Silva. A recepcionista digitou alguma coisa no computador e franziu a testa. Depois pegou o telefone, falou baixinho por alguns segundos e me olhou com uma expressão completamente diferente. A senhora pode aguardar um momento? O Sr. Martinez já vem atendê-la. 2 minutos depois, um homem baixinho, de bigode grisalho e terno bem cortado, se aproximou com um sorriso caloroso. Carolina! Minha menina, como você cresceu! Há quanto tempo não a vejo? Senhor Martinez, não sabia bem o que dizer. Eu recebi uma carta da minha avó. Claro, claro. Vamos para a minha sala, onde podemos conversar com privacidade. A sala do Sr. Martinez era aconchegante, com estantes cheias de livros e fotografias de família na mesa. Ele me ofereceu café e se sentou à minha frente com uma expressão gentil. Sua avó era uma mulher muito especial, Carolina. Muito inteligente e previdente. Ela me procurou há 15 anos com uma proposta muito interessante. A carta dela mencionou investimentos. Sim, investimentos muito bem planejados. Ele pegou uma pasta grossa numa gaveta e a colocou sobre a mesa. Dona Esperança depositava religiosamente todos os meses, e eu investia o dinheiro de acordo com as instruções dela. Ações de empresas sólidas, algumas debêntures, fundos de investimento conservadores. Nada arriscado, mas com bom potencial de crescimento a longo prazo. Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis. Números, gráficos, tabelas que eu não entendia completamente. Nos primeiros 5 anos, ela depositava R$ 500 mensais. Depois aumentou para 800. Nos últimos 2 anos, quando as ações se valorizaram muito, ela autorizou a venda de algumas posições e a compra de outras mais promissoras. Senhor Martinez, interrompi. Quanto dinheiro tem na conta? Ele sorriu e me mostrou um papel com o saldo atualizado. R$ 873.000,42. Por um momento achei que tinha lido errado. Pisquei várias vezes, olhei novamente para o papel. Os números continuavam lá. Isso é real? Minha voz saiu como um sussurro. Completamente real, minha querida. Sua avó foi muito sábia. Ela começou os investimentos quando você tinha 17 anos. Disse que queria garantir seu futuro, acontecesse o que acontecesse. Eu tinha 17 anos quando vovó começou a guardar dinheiro para mim. Isso significava que ela já planejava me proteger muito antes dos meus pais morrerem. Muito antes de eu me mudar para cuidar dela. Como é que ela conseguiu guardar tanto dinheiro? Perguntei ainda incrédula. Dona Esperança sempre foi muito econômica. Ela me contou que cortava gastos em tudo, comprava roupas em promoção, economizava na luz, fazia as próprias refeições em casa. Dizia que cada real economizado era R$ 1 a mais para o futuro da neta. Então, era por isso. Por isso, vovó sempre reclamava dos preços. Sempre pedia para eu apagar as luzes,
Sempre dizia que não precisávamos de coisas caras. Não era mesquinharia. Era amor investido no meu futuro. E tem mais, continuou o Sr. Martinez, retirando outro papel da pasta. Sua avó me pediu para preparar uma carta explicando todos os investimentos, caso você quisesse entender melhor. Peguei o papel com as mãos tremendo. Era a letra cuidadosa do Sr. Martinez, explicando cada aplicação. 40% em ações de empresas como Itaú, Vale e Petrobras. 30% em fundos de renda fixa. 20% em títulos do governo. 10% em uma conta poupança para emergências. É um portfólio muito equilibrado, explicou ele. Conservador, mas com potencial de crescimento. Nos últimos 5 anos, especialmente, os rendimentos foram excelentes. Eu ainda não conseguia processar completamente. Quase R$ 900 mil. Era mais dinheiro do que eu havia imaginado ter na vida inteira. O que eu faço agora? Perguntei. Bem, primeiro você assina alguns papéis para oficializar a transferência da conta. Depois você decide. Pode deixar o dinheiro investido e viver dos rendimentos. Pode resgatar uma parte para comprar uma casa. Pode fazer o que quiser. É seu dinheiro, Carolina. Meu dinheiro. Eu nunca havia tido dinheiro meu de verdade. Passei a tarde toda no banco, assinando documentos, entendendo os investimentos, abrindo uma conta corrente para movimentações menores. O Sr. Martinez foi paciente, explicando cada detalhe, me ajudando a entender conceitos que eu nunca havia precisado conhecer. Quando saí do banco, às 5 da tarde, eu tinha um cartão de débito novo, acesso ao internet banking e quase R$ 900 mil à minha disposição. Caminhei pelas ruas do centro da cidade como se estivesse flutuando. Parei numa lanchonete e pedi um sanduíche e um refrigerante, sem olhar o preço, sem calcular se tinha dinheiro suficiente, sem me preocupar se seria muito caro. Foi a primeira vez em anos que comprei alguma coisa sem pensar no orçamento. O celular tocou enquanto eu comia. Carol, cadê você? Vim buscar Miguel na escola e a diretora disse que ninguém apareceu para buscá-lo. Ele ficou lá até agora chorando. Letícia estava furiosa. Ao fundo, eu podia ouvir Miguel soluçando. Eu disse que não podia ir, respondi calmamente. Disse que tinha compromisso no banco. Que compromisso importante é esse? Particular. Carol, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você? Nunca vi você agir assim. Miguel está traumatizado. Senti uma pontada de culpa. Realmente, Miguel não tinha culpa de nada. Ele era uma criança e estava acostumado a contar comigo. Letícia, você precisa entender que as coisas mudaram. Eu não vou mais estar disponível toda hora para resolver os problemas dos seus filhos. Você é a mãe. Você tem que se organizar. Se organizar? Carol, eu trabalho. Tenho responsabilidades. E eu não tenho? Que responsabilidades? Você nem emprego tem. A frase me atingiu como sempre atingia. Mas desta vez, em vez de dor, senti raiva. Eu tive responsabilidades durante 10 anos, Letícia. Responsabilidades que você colocou nos meus ombros. Cuidar da vovó, cuidar dos seus filhos, cuidar da casa. Agora é hora de você assumir as suas. Não acredito que você está falando assim comigo. Depois de tudo que eu fiz por você. O que você fez por mim? Te dei um teto, comida, uma família. Você me deu um quartinho dos fundos em troca de trabalho escravo. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Quando Letícia voltou a falar, sua voz estava gelada. Está bem, Carolina. Já entendi como é. Está se achando porque herdou uma cartinha da vovó. Mas deixa eu te avisar uma coisa. O mundo lá fora não é fácil. Você vai ver como é difícil se sustentar sozinha. Vamos ver quanto tempo você demora para vir me implorar ajuda. E desligou novamente. Guardei o celular no bolso e terminei meu sanduíche. Letícia estava certa numa coisa. O mundo lá fora não era fácil. Mas ela não sabia que agora eu tinha recursos para enfrentá-lo. Na volta para casa, passei em frente a uma imobiliária. Havia vários anúncios na vitrine. Casas para alugar, apartamentos para comprar, terrenos para construir.
Parei e fiquei olhando as fotografias por um longo tempo. Pela primeira vez em 10 anos, eu tinha escolhas. Naquela noite, sozinha no quartinho dos fundos, peguei um caderno velho e comecei a fazer planos. Quanto custaria um apartamento pequeno? Quanto eu precisaria guardar para ter uma reserva de emergência? Seria possível abrir meu próprio negócio? Eram perguntas que eu nunca havia me permitido fazer. Agora, não apenas podia fazê-las, como tinha meios para respondê-las. Na quarta-feira, Letícia apareceu na casa da vovó com os olhos vermelhos. Carol, precisamos conversar. Eu estava na cozinha, fazendo café e comendo torradas. Ofereci café para ela, mas ela recusou. Estou passando por uma situação difícil, começou, se sentando pesadamente numa cadeira. Ricardo está com problemas no escritório de novo. Perdeu alguns clientes importantes. E agora, com os gastos da mudança, as reformas que queremos fazer na casa... Ela fez uma pausa dramática, esperando que eu perguntasse alguma coisa. Quando não perguntei, continuou. O fato é que não temos condições de contratar uma babá agora. Miguel e Sofia estão sofrendo com essa mudança toda. Estão carentes, precisando de atenção. Você viu como Miguel ficou na segunda-feira. Esperei para ver onde ela queria chegar. Então pensei, que tal você continuar cuidando deles? Mas agora seria diferente. Você moraria na casa nova, teria seu próprio quarto, e eu pagaria um salário para você. Não muito, porque nossa situação está apertada. Mas seria alguma coisa. Quanto? Perguntei curiosa. R$ 600 por mês, mais casa e comida. R$ 600 por mês para cuidar de 2 crianças em tempo integral, fazer comida, limpar casa, lavar roupas. Menos de R$ 20 por dia de trabalho. Era quase insultuoso. Não, obrigada. Carol, pensa bem. Você não tem experiência profissional. Não tem referências. Vai ser difícil conseguir emprego. Pelo menos comigo você tem estabilidade. Eu disse não, Letícia. Está bem. Ela suspirou, como se fosse uma mártir. Então vou ter que cortar algumas coisas. Talvez tirar Miguel do futebol, Sofia da natação. Vou ter que deixar de comprar algumas coisas para eles. Espero que você consiga dormir em paz, sabendo que seus sobrinhos estão sofrendo por causa da sua teimosia. A manipulação emocional era tão óbvia que chegava a ser cômica. Durante anos, eu havia caído nessas armadilhas. Mas agora, com a segurança financeira que vovó havia me dado, eu podia ver Letícia com clareza pela primeira vez. Letícia, disse calmamente, você e Ricardo ganham bem. Vocês têm condições de dar tudo o que as crianças precisam. Se estão passando dificuldades, é porque gastam mal. Isso não é problema meu. Não acredito que você está sendo tão egoísta. Egoísta? Eu dediquei 10 anos da minha vida para a sua família. 10 anos, Letícia. Agora é hora de eu cuidar de mim. Ela se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Está bem. Você quer ser assim? Então seja. Mas não conte comigo quando precisar. E não conte com Miguel e Sofia também. Vou explicar para eles que a titia não quer mais saber da família. Você pode explicar o que quiser, respondi. Mas se tentar usar as crianças para me chantagear, você vai descobrir que eu também posso jogar pesado. Letícia me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Surpresa, raiva e talvez um pouco de medo. Quem é você e o que fez com a minha irmã? Sorri. Sua irmã cresceu. Na sexta-feira, meu último dia oficial na casa da vovó, acordei com a sensação estranha de que minha vida estava prestes a mudar completamente. Havia passado a semana visitando apartamentos para alugar, mas nada parecia certo. Tudo era muito pequeno, muito escuro, ou muito caro para o que oferecia. Foi quando me ocorreu uma ideia que deveria ter tido desde o início. Por que não comprar a própria casa da vovó? A casa onde eu havia morado por 10 anos, onde conhecia cada canto, cada problema, cada possibilidade. A casa que Letícia havia herdado, mas que claramente não queria manter, já que estava ansiosa para se livrar dela e se mudar para algo mais moderno. Peguei o telefone e liguei para o Sr. Martinez. Carolina, como você está se sentindo com todas essas mudanças? Bem, Sr. Martinez, na verdade,
Estou ligando porque tive uma ideia. É possível usar o dinheiro da conta para comprar uma casa? Claro, minha querida. Para isso que ele está lá. Você já encontrou alguma? Sim. Quero comprar a casa da minha avó. Houve uma pausa do outro lado da linha. A casa que sua irmã herdou? Exato. Ela vai querer vender mesmo. E eu conheço a casa melhor que ninguém. Faz sentido, não faz? Faz muito sentido. Você quer que eu ajude com a avaliação e a negociação? Seria ótimo. Então vamos fazer assim. Você conversa com sua irmã sobre a venda e eu providencio uma avaliação profissional da casa. Assim, vocês terão uma base justa para negociar. Desliguei o telefone sentindo-me estranhamente empoderada. Pela primeira vez em anos, eu estava tomando decisões sobre minha própria vida. Letícia chegou às 2 da tarde com uma van de mudanças e 3 homens para carregar os móveis que ela queria levar. Eu estava sentada na varanda, observando o movimento. Então, disse ela, ofegante depois de supervisionar a retirada da cristaleira. Você já achou onde morar? Na verdade, quero conversar sobre isso. Tenho uma proposta para você. Ela se sentou na cadeira ao meu lado, secando o suor da testa com um lenço. Que tipo de proposta? Quero comprar esta casa. Letícia riu, uma risada alta e descrente. Comprar? Carol, você não tem dinheiro nem para alugar um apartamento. Como vai comprar uma casa? Tenho dinheiro sim. Que dinheiro? Você nunca trabalhou na vida? Vovó deixou mais do que uma carta para mim. A risada de Letícia morreu lentamente e ela me olhou com desconfiança. Do que você está falando? Ela deixou uma conta bancária, com investimentos. Tenho condições de comprar a casa à vista. O silêncio que se seguiu foi longo e tenso. Letícia me encarava como se eu tivesse falado em chinês. Isso é impossível, disse finalmente. Vovó não tinha dinheiro para investimentos. Ela vivia de aposentadoria. Ela guardava dinheiro há 15 anos. Investia todo mês. 15 anos? Mas isso seria... Letícia começou a calcular mentalmente e viu o exato momento em que entendeu a magnitude do que eu estava falando. Quanto dinheiro, Carol? O suficiente para comprar a casa. Quanto? Ela repetiu com a voz mais alta. Quase 900 mil reais. Letícia ficou branca. Levantou-se da cadeira, sentou-se novamente, ficou me olhando como se eu fosse uma estranha. 900 mil reais? 873 mil para ser exata. Isso não pode ser verdade. Peguei o extrato que o Sr. Martinez havia impresso para mim e mostrei para ela. Vi seus olhos correrem pelos números, a boca aberta, a respiração acelerada. Eu não entendo, murmurou. Por que ela faria isso? Por que guardaria dinheiro para você? Porque ela via como eu me sacrifiquei pela família todos esses anos. Mas ela poderia ter me dado esse dinheiro também, ou dividido entre nós duas. A indignação na voz de Letícia era quase cômica, como se ela tivesse direito ao dinheiro que vovó havia guardado especificamente para mim. Letícia, você herdou a casa, todas as joias, os móveis. E além disso, fiz uma pausa, decidindo se deveria contar sobre o empréstimo de 50 mil reais. Vovó já havia te ajudado financeiramente antes. Como assim? O empréstimo de 50 mil reais que ela te deu 5 anos atrás. Letícia ficou ainda mais pálida. Como você sabe disso? Ela contou na carta. Disse que você prometeu devolver em 2 anos e nunca devolveu. Eu estava passando por dificuldades. Ricardo tinha perdido uns clientes, tivemos gastos inesperados. Não estou te julgando. Só estou explicando que vovó já te ajudou de outras formas. Letícia ficou em silêncio por um longo tempo, processando as informações. Quando voltou a falar, sua voz tinha um tom diferente, mais calculista. Então você quer comprar a casa por quanto? Pelo valor de mercado. Vou mandar fazer uma avaliação profissional. E se eu não quiser vender? Você vai querer. Você mesma disse que quer se livrar desta casa velha para se mudar para algo mais moderno. Era verdade. Durante anos, sempre que visitava a vovó, Letícia reclamava da casa. Era muito antiga, os encanamentos eram velhos,
A fiação precisava ser trocada. O quintal era muito grande para manter. Além disso, continuei, você precisa de dinheiro líquido para as reformas na casa nova, não precisa? Letícia não respondeu, mas vi que eu havia acertado na mosca. Olha, disse finalmente, vou pensar na sua proposta. Mas primeiro quero entender uma coisa. Por que vovó fez isso? Por que guardou tanto dinheiro para você e me deixou de fora? Era uma pergunta que eu sabia que viria, e para a qual eu tinha uma resposta que talvez Letícia não quisesse ouvir. Porque durante 10 anos eu cuidei dela. Cuidei da casa. Cuidei dos seus filhos. Trabalhei sem salário, sem reconhecimento, sem perspectiva de futuro. E você? E eu o quê? Você aparecia aos domingos para almoçar e tirar fotos para o Instagram. A frase saiu mais dura do que eu pretendia, mas era a verdade. Eu tinha minha própria vida para cuidar, protestou Letícia. Tinha marido, filhos, trabalho. E eu não tinha direito a nada disso? Você podia ter saído a qualquer momento. Ninguém te obrigou a ficar. Você me obrigou. Toda vez que eu tentava construir alguma coisa própria, você me culpava. Lembra quando eu comecei a dar aulas particulares? Letícia desviou o olhar. Você disse que eu estava negligenciando Miguel e Sofia. Que eles estavam sofrendo porque a tia não tinha mais tempo para eles. Você me fez sentir culpada por tentar ter uma vida. Eu não queria que você se afastasse da família. Você não queria perder sua babá grátis. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Pela primeira vez, eu havia dito exatamente o que pensava, sem tentar suavizar, sem me preocupar em ferir os sentimentos de Letícia. É isso que você pensa de mim? Perguntou ela, com a voz magoada. Que eu te usei. Não é o que eu penso. É o que aconteceu. Letícia se levantou e começou a andar de um lado para o outro da varanda. Podia ver que ela estava lutando entre a raiva e a necessidade de manter a relação civil, provavelmente porque precisava mesmo vender a casa. Está bem, disse finalmente. Talvez eu tenha me aproveitado um pouco da sua boa vontade, mas nunca foi intencional. Eu realmente achava que você gostava de cuidar das crianças. Eu gostava. Ainda gosto. Mas gostar de algo não significa que deve ser feito de graça, sem reconhecimento, sem limite. E agora? O que vai acontecer conosco? Era uma pergunta interessante. O que ia acontecer conosco? Durante 10 anos, nossa relação havia sido baseada numa dinâmica de dependência. Eu dependia dela para ter um teto e uma função. Ela dependia de mim para cuidar da família. Agora, essa dinâmica havia mudado completamente. Isso depende de você, respondi. Posso continuar sendo tia do Miguel e da Sofia. Posso continuar fazendo parte da família, mas como igual, não como funcionária. E se eu vender a casa para você, vai ser estranho. Você morando na casa da vovó, eu na casa nova. Por que seria estranho? Você não queria mesmo ficar aqui. É verdade. Letícia suspirou e se sentou novamente. Carol, eu sei que não fui a melhor irmã do mundo. Sei que me aproveitei da sua generosidade, mas nunca pensei que você se sentia usada. Eu me sentia invisível, corrigi. Como se minha única função fosse resolver os problemas de todo mundo. Desculpa. Foram as primeiras palavras de desculpa que Letícia me dirigia em 10 anos. Não resolvia tudo, mas era um começo. Então, disse ela tentando voltar ao tom prático. Você quer mesmo comprar a casa? Quero. Pelo valor de mercado? Pelo valor de mercado. Está bem. Vou aceitar sua proposta. Naquela noite, sozinha na casa pela primeira vez em anos, sentei-me na sala onde tantas vezes brinquei com as crianças, onde cuidei da vovó nos últimos meses, onde me senti parte de uma família que nunca me reconheceu completamente. Em algumas semanas, seria oficialmente minha casa. Minha primeira casa própria aos 32 anos. Peguei o telefone e liguei para o Sr. Martinez. Boa noite, Sr. Martinez. É Carolina. A negociação deu certo. Minha irmã aceitou vender a casa. Que maravilha! Vou providenciar todos os documentos. Carolina, posso dizer uma coisa? Claro. Sua avó ficaria muito orgulhosa.
Ela sempre dizia que você era mais forte do que imaginava. Parece que ela estava certa. Depois que desliguei, caminhei pela casa vazia, imaginando como seria decorá-la do meu jeito. Como seria viver ali não como cuidadora, mas como dona. Como seria acordar de manhã e não ter que correr atrás de ninguém, não ter que justificar cada minuto do meu tempo, não ter que pedir licença para existir. Pela primeira vez em 10 anos, eu ia ter uma vida que era só minha. 3 semanas depois, eu estava oficialmente morando na minha própria casa. O processo de compra havia sido surpreendentemente rápido, facilitado pelo fato de que eu podia pagar à vista, e Letícia estava ansiosa para receber o dinheiro. R$ 240 mil foi o valor da avaliação. Uma quantia considerável, mas que mal arranhava minha conta bancária. Pela primeira vez na vida, eu entendia o que significava ter segurança financeira. Com o dinheiro da venda, Letícia havia quitado algumas dívidas e começado as reformas na casa nova. Durante essas 3 semanas, tivemos pouco contato. Ela mandava mensagens ocasionais sobre questões práticas, uma carta que havia chegado no meu nome, um documento que eu precisava buscar, mas evitava conversas mais longas. Eu não sentia falta dessa comunicação. Pela primeira vez em anos, estava experimentando o que era viver em silêncio, sem demandas constantes, sem ter que estar disponível para resolver os problemas de outras pessoas. Havia contratado um pintor para renovar as paredes do quarto onde eu dormia, comprado móveis novos para a sala, plantado flores no jardim que agora era só meu. Cada mudança na casa parecia simbolizar uma mudança em mim mesma. Foi numa quarta-feira de manhã, enquanto eu regava as plantas da varanda, que Ricardo apareceu na minha porta. Carol, posso falar com você? Ricardo era um homem alto, magro, sempre bem vestido, com aquele ar de superioridade que alguns advogados cultivam. Nos 10 anos em que conhecia a família, trocamos poucas palavras além de cumprimentos básicos. Ele sempre pareceu me ver como parte da mobília da casa da vovó. Claro, Ricardo. Quer entrar? Ele hesitou na porta, olhando ao redor como se estivesse avaliando as mudanças que eu havia feito. Na verdade, é melhor conversarmos aqui fora. Interessante. Ele não queria entrar na minha casa. Talvez porque agora ela era realmente minha, e isso mudava a dinâmica de poder entre nós. O que você quer conversar? É sobre Letícia. Ela não está bem. Como assim? Não está bem? Desde que descobriu sobre o dinheiro que sua avó deixou para você, ela tem estado diferente. Irritada, deprimida. Acho que ela se sente culpada. Culpada. Era interessante que Ricardo usasse essa palavra. Culpada por quê? Pela forma como tratou você todos esses anos. Pelo menos alguém na família estava admitindo que havia algo errado no tratamento que recebi. E o que exatamente você quer que eu faça com isso? Olha, Carol, eu sei que Letícia errou. Sei que ela se aproveitou da sua boa vontade. Mas ela é minha esposa, mãe dos meus filhos. Não gosto de vê-la sofrendo. Eu sofri durante 10 anos, Ricardo. Você se importou? A pergunta o pegou de surpresa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, claramente desconfortável. Eu achava que você estava bem, que gostava de cuidar da família. Todo mundo achava isso. Porque era mais conveniente achar isso do que reconhecer que estavam se aproveitando de mim. Carol, você pode ter razão. Talvez tenhamos sido injustos. Mas agora você tem o dinheiro, tem a casa, tem independência. Letícia perdeu a herança que esperava da avó, está gastando as economias com reformas e ainda carrega o peso da culpa. Ela não perdeu herança nenhuma. Ela ganhou uma casa avaliada em R$ 240 mil, mais todas as joias da vovó. E ainda recebeu esse dinheiro de volta quando eu comprei a casa dela. Mas comparado com o que você recebeu? Ricardo, interrompi. O que eu recebi não foi herança. Foi pagamento atrasado. 15 anos de trabalho não remunerado. Ele passou a mão no cabelo. Um gesto de frustração que eu já havia visto antes quando ele perdia uma causa. Está bem. Talvez você tenha direito a se sentir injustiçada. Mas pense nas crianças. Miguel e Sofia estão perguntando por você.
Eles não entendem por que a tia não aparece mais. Ali estava. A carta do sentimento de culpa que eu conhecia tão bem. Usar as crianças para me manipular. As crianças podem me visitar quando quiserem. Podem passar fins de semana aqui. Mas não vou mais trabalhar de graça como babá delas. Ninguém está pedindo isso. Não? Então por que Letícia não liga para mim diretamente? Por que mandou você? Ricardo suspirou derrotado. Porque ela tem vergonha. Ela sabe que errou, mas não sabe como consertar. É simples. Ela me trata como irmã, não como funcionária. Me inclui nas decisões da família, não só quando precisa de favor. Me reconhece como pessoa, não só como alguém que resolve problemas. E se ela fizer isso, vocês voltam a se dar bem? Talvez, mas não vai ser como antes. Eu mudei, Ricardo. Não sou mais aquela mulher que engolia tudo calada. Ele me olhou com uma expressão estranha, como se estivesse me vendo pela primeira vez. É mesmo. Você mudou. Está mais confiante. Ter dinheiro no banco ajuda. Não é só o dinheiro. É a postura. A forma como você fala. Era verdade. Eu sentia isso também. Como se tivesse encontrado uma voz que não sabia que possuía. Ricardo, pode dizer para Letícia que ela é bem-vinda aqui. Ela e as crianças. Mas como visita, não como quem vem cobrar favores. Está bem. Vou passar o recado. Ele já estava se virando para ir embora quando eu o chamei. Ricardo, posso perguntar uma coisa? Claro. Em todos esses anos você realmente achava que era justo eu trabalhar de graça para vocês? Ele ficou parado por um longo tempo, olhando para o chão. Não, disse finalmente. Eu sempre achei errado, mas era cômodo demais para questionar. Pelo menos ele foi honesto. Obrigada por falar a verdade. Depois que Ricardo foi embora, fiquei pensando na conversa. Era interessante ver como a dinâmica familiar havia mudado agora que eu tinha poder financeiro. De repente, minha opinião importava. Meus sentimentos eram levados em consideração. Eu era tratada como adulta, não como adolescente irresponsável. No sábado, Letícia apareceu na minha porta com Miguel e Sofia. As crianças correram para me abraçar antes mesmo que eu pudesse cumprimentar Letícia. Tia Carol? Por que você não vem mais na nossa casa? Perguntou Sofia, pendurada no meu pescoço. E por que você sumiu? Completou Miguel, agarrado na minha perna. Olhei para Letícia por cima das cabeças das crianças. Ela estava visivelmente desconfortável, evitando meu olhar. Porque a tia agora tem casa própria, expliquei para eles. Mas vocês podem me visitar sempre que quiserem. Nossa, você tem casa própria? Miguel arregalou os olhos. Igual os adultos? A pergunta me fez rir. Para ele, eu sempre havia sido uma espécie de adolescente perpétua, morando na casa da vovó, sem vida própria. Igual os adultos, confirmei. Querem conhecer? As crianças saíram correndo pela casa, explorando cada cômodo como se fosse um parque de diversões. Letícia e eu ficamos sozinhas na sala. A casa está bonita, disse ela, olhando ao redor. Você fez mudanças. Algumas. Ainda estou decidindo o que fazer com cada ambiente. As crianças sentiram sua falta. Eu também senti falta delas. Ficamos em silêncio por um momento, ouvindo as gargalhadas de Miguel e Sofia lá em cima. Carol, eu queria pedir desculpas, disse Letícia finalmente. Ricardo conversou comigo depois que ele veio aqui. Me fez enxergar algumas coisas que eu não queria ver. Que coisas? Como eu te tratei todos esses anos. Como me aproveitei de você. Ela respirou fundo. Eu sempre soube que estava sendo injusta, mas era tão conveniente ter você sempre disponível que eu fingia não ver. Era a primeira vez que Letícia admitia conscientemente que sabia que estava me explorando. Por que você nunca me pagou um salário justo pelo que eu fazia? Porque se eu te pagasse, teria que admitir que você estava trabalhando para mim. E se você estava trabalhando para mim, então eu era uma patroa que não valorizava a funcionária. Era mais fácil fingir que você estava ajudando a família por amor. A honestidade brutal da resposta me surpreendeu. E agora? Como você se sente sabendo que vovó viu tudo isso e decidiu me compensar? Letícia baixou a cabeça. Envergonhada.
Vovó sempre foi justa. Se ela achou que você merecia esse dinheiro, é porque realmente merecia. E eu... Ela fez uma pausa. Eu fiquei com inveja no início. Muito. Pensei, por que ela e não eu? Mas depois entendi que você trabalhou por esse dinheiro. Eu só existia aos domingos. As crianças voltaram correndo para a sala, interrompendo nossa conversa. Tia Carol, você tem um quarto só para brinquedos, gritou Sofia. Aquele não é quarto de brinquedos. Ri. É meu escritório. Mas vocês podem brincar lá quando vierem me visitar. Você tem escritório? Perguntou Miguel, impressionado. Você trabalha? Ainda não, mas vou começar. Era verdade. Nos últimos dias, eu havia estado pensando sobre o que fazer profissionalmente. Com a segurança financeira que tinha agora, podia escolher trabalhar com algo que realmente gostasse, não apenas aceitar qualquer coisa por desespero. Trabalhar com o quê? Perguntou Letícia, genuinamente curiosa. Estou pensando em abrir uma escola de reforço escolar, ou talvez uma creche pequena. Sempre gostei de trabalhar com crianças. Isso seria perfeito para você, disse ela, e pela primeira vez em anos, senti sinceridade nas suas palavras. Vocês querem almoçar aqui? Ofereci. Pode ser? Claro, só vou ter que improvisar alguma coisa simples. Eu posso ajudar, ofereceu Letícia. Se você quiser. Era uma oferta pequena, mas significativa. Pela primeira vez, ela estava se oferecendo para me ajudar, em vez de esperar que eu fizesse tudo. Fomos para a cozinha juntas, enquanto as crianças assistiam televisão na sala. Enquanto eu preparava o almoço, Letícia arrumava a mesa e lavava a louça que eu ia sujando. Carol, disse ela em determinado momento, eu sei que não posso desfazer os 10 anos que se passaram. Sei que te magoei muito. Mas será que podemos tentar de novo? Ser irmãs de verdade desta vez? Olhei para ela enquanto mexia o molho da massa. Letícia estava diferente. Menos autoritária, menos exigente. Talvez a mudança na dinâmica de poder entre nós estivesse forçando ela a me ver como igual pela primeira vez. Depende, respondi. Você consegue me tratar como adulta? Como alguém que tem vida própria? Opiniões próprias? Direito a dizer não? Vou tentar. Pode não ser fácil no início, porque estou acostumada com a forma como as coisas eram antes, mas vou tentar. E as crianças? Não vou mais ser babá não remunerada delas. Eu sei. Na verdade, contratei uma moça para cuidar deles depois da escola. Não é perfeita como você era, mas está dando certo. Como eu era? Repeti sorrindo. Então você reconhece que eu era boa no que fazia? Letícia riu. Uma risada genuína. Você era perfeita. Por isso foi tão difícil aceitar que precisava te dispensar. Durante o almoço, as crianças contaram sobre a escola, os amigos, a casa nova. Era gostoso ouvi-las sem a pressão de ter que resolver cada problema que elas mencionavam. Eu podia simplesmente ser a tia que ouve, não a que resolve. Tia Carol, disse Miguel no meio da conversa. Por que você não vai mais na nossa casa? Olhei para Letícia, que assentiu, me dando permissão para responder como achasse melhor. Porque durante muito tempo, eu só ia na casa de vocês para trabalhar. Agora eu quero ir para visitar, para brincar, para conversar. É diferente. Mas você pode ir para visitar, disse Sofia. A mamãe disse que você pode. Então eu vou. Que tal na próxima semana? As crianças bateram palmas animadas. Depois do almoço, enquanto Miguel e Sofia brincavam no jardim, Letícia e eu nos sentamos na varanda. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Disse ela. O quê? Como você mudou. Não só por causa do dinheiro. Você está mais firme, mais segura. É como se tivesse acordado de um sono. É mais ou menos isso mesmo, admiti. Eu estava vivendo a vida que outros queriam que eu vivesse. Agora estou começando a viver a minha. E eu fazia parte desses outros que te impediam de viver sua vida. Fazia, mas não precisa continuar fazendo. Quando elas foram embora no fim da tarde, me senti estranhamente esperançosa. Talvez fosse possível reconstruir a relação com Letícia. Não como era antes. Isso nunca mais seria possível.
mas algo novo, baseado em respeito mútuo. Naquela noite, sentada sozinha na minha casa, reli a carta da vovó. Havia uma parte que eu não havia prestado muita atenção antes. Lembre-se, minha querida, que você sempre foi mais forte do que imaginava. Você apenas precisava de segurança para mostrar essa força. Use esse dinheiro não apenas para se sustentar, mas para se descobrir. Descubra quem é Carolina quando não está cuidando de todo mundo. Era exatamente isso que estava acontecendo. Eu estava me descobrindo. E gostava do que estava encontrando. 6 meses depois, eu estava na varanda da minha casa. Nossa casa, como vovó costumava dizer. Tomando café e lendo as propostas que haviam chegado para o meu projeto. A escola de reforço Carolina havia se tornado realidade mais rápido do que eu imaginava. Com parte do dinheiro dos investimentos, transformei 2 cômodos da casa em salas de aula, contratei 2 professoras auxiliares e começamos atendendo 12 crianças. Agora, apenas 6 meses depois, tínhamos lista de espera. O que mais me orgulhava não era o sucesso financeiro, embora os rendimentos estivessem superando minhas expectativas, mas a satisfação de finalmente trabalhar com algo que escolhi fazer. Cada manhã, acordava ansiosa para começar o dia, não com o peso de obrigações impostas, mas com a alegria de propósito próprio. Miguel e Sofia eram algumas das minhas clientes favoritas. Vinham 2 vezes por semana para reforço em matemática e sempre ficavam um tempo extra brincando no jardim. A relação entre nós havia mudado sutilmente. Eu continuava sendo a tia que eles amavam, mas agora também era a professora que eles respeitavam. Letícia tinha cumprido sua promessa de me tratar diferente. Não tinha sido fácil para ela no início. Algumas vezes ainda escorregava no tom autoritário de antes, mas quando isso acontecia, ela se corrigia. Pagava pelas aulas dos filhos, marcava horários com antecedência, me pedia favores em vez de exigir. O celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Carol? É Ricardo. Você tem uns minutos? Tenho uma proposta para você. Nos últimos meses, Ricardo havia se tornado um aliado inesperado. Depois de nossa conversa franca na varanda, ele parecia ter desenvolvido uma espécie de respeito por mim que nunca havia demonstrado antes. Claro, Ricardo, o que você tem em mente? É sobre sua escola. Um cliente meu, dono de uma rede de escolas particulares, soube do seu trabalho. Ele está interessado em discutir uma parceria. Que tipo de parceria? Ele quer expandir o conceito do reforço escolar para outras unidades da rede dele. Está oferecendo franquia, investimento, suporte técnico. É uma oportunidade grande, Carol. Uma oportunidade grande. 6 meses atrás, eu teria ficado em pânico com uma proposta dessas. Hoje, senti apenas curiosidade e uma pitada de empolgação. Manda o contato dele. Vou marcar uma reunião. Ótimo. E Carol? Parabéns. Você realmente construiu algo impressionante. Depois que desliguei, fiquei pensando na mudança de percepção das pessoas sobre mim. Era fascinante como o sucesso financeiro e profissional havia alterado a forma como todos me viam e como eu me via. O portão se abriu e Letícia entrou no jardim, carregando uma sacola e sorrindo. Trouxe almoço para nós. Pensei que poderíamos comer juntas hoje. Era sábado, e sábados haviam se tornado nosso dia de irmãs. Letícia vinha almoçar comigo, conversávamos sobre a semana, sobre os filhos, sobre a vida. Era uma tradição nova, mas que estava se consolidando. Que bom! Estava justamente querendo conversar com você sobre uma coisa. Fomos para a cozinha, onde Letícia começou a tirar marmitas da sacola. Ela havia desenvolvido o hábito de trazer comida pronta, uma forma sutil de contribuir para nossos encontros sem me dar trabalho. Sobre o quê? Perguntou, aquecendo a comida no micro-ondas. Ricardo me ligou agora. Apareceu uma oportunidade de expandir a escola. Que tipo de expansão? Contei sobre a proposta de franquia enquanto almoçávamos. Letícia me ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas pertinentes, oferecendo insights sobre aspectos legais que eu não havia considerado. Soa promissor,
disse ela no final. Mas você está preparada para crescer tão rápido? Essa é a questão. 6 meses atrás, eu teria dito que não. Hoje não sei. Talvez seja a hora de arriscar um pouco mais. Você mudou muito, Carol. Às vezes olho para você e não acredito que é a mesma pessoa que morava no quartinho dos fundos da vovó. Eu sou a mesma pessoa. Só que agora tenho condições de ser quem sempre fui por dentro. Letícia sorriu. Vovó ficaria orgulhosa. Acho que sim. Depois do almoço, fomos sentar no jardim, onde as flores que plantei já estavam florescendo. Era um jardim diferente do que vovó mantinha. Mais colorido, mais selvagem, mais eu. Carol, posso confessar uma coisa? Disse Letícia, acomodando-se na cadeira de vime que eu havia comprado. Claro! No início, quando descobri sobre o dinheiro que vovó deixou para você, eu fiquei com raiva. Muito. Achei injusto. Eu sei. Era óbvio. Mas depois, vendo como você usou esse dinheiro, como reconstruiu sua vida, como criou algo seu, eu entendi que vovó fez a escolha certa. Era estranho ouvir isso de Letícia. Durante meses, eu me preparara para lidar com o ressentimento dela. Não esperava essa aceitação. E agora? Como você se sente em relação a tudo isso? Aliviada, respondeu, surpreendendo-me. Aliviada porque você não precisa mais de mim para sobreviver. Aliviada porque posso ser sua irmã, não sua, sei lá, sua supervisora. Você se sentia como supervisora? Me sentia responsável por você. Como se você fosse uma adolescente que precisava de orientação constante. Era uma responsabilidade pesada, e eu não sabia como lidar com ela. Interessante perspectiva. Eu sempre achei que Letícia me via como conveniente. Talvez também houvesse um fardo naquela dinâmica para ela. E agora você não se sente mais responsável? Agora eu vejo que você sempre foi capaz de cuidar de si mesma. Só precisava de oportunidade. O celular dela tocou. Miguel pedindo para dormir na casa de um amigo. Enquanto ela conversava com o filho, eu refleti sobre nossa evolução. 6 meses atrás, se Miguel quisesse alguma coisa, Letícia me ligaria para eu resolver. Agora ela mesma assumia suas responsabilidades de mãe. Sabe o que mais mudou? Disse ela, guardando o telefone. O quê? Meu casamento. Ricardo e eu estamos nos dando melhor. Como assim? Acho que quando você parou de resolver todos os problemas da casa, nós tivemos que aprender a funcionar como casal, a dividir responsabilidades, a nos comunicar melhor. Foi difícil no início, mas agora está mais equilibrado. Então, minha saída havia beneficiado não apenas a mim, mas a toda a família. Interessante como uma mudança pode gerar ondas em todas as direções. E as crianças? Como estão lidando com todas essas mudanças? Melhor do que eu esperava. Miguel está mais independente, Sofia mais responsável. Eles continuam te amando, mas agora também respeitam o fato de você ter vida própria. O sol estava se pondo, pintando o jardim com tons dourados. Era o mesmo jardim onde eu havia chorado tantas vezes, onde me sentia presa, invisível. Agora era meu refúgio, meu espaço de paz. Letícia, obrigada. Por quê? Por ter aceito mudar. Sei que não foi fácil. Obrigada por não ter desistido de nós. Ela respondeu. Você tinha todos os motivos para nos cortar da sua vida. Vocês são minha família. Família não se corta, se ajusta. Quando Letícia foi embora no final da tarde, fiquei sozinha no jardim, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu. Em algumas horas, Miguel e Sofia chegariam para passar a noite comigo. Não porque ninguém mais podia cuidar deles, mas porque queriam. Por escolha, não por necessidade. Peguei a carta da vovó, que eu mantinha sempre na mesa de cabeceira, e reli o último parágrafo. Lembre-se sempre, minha querida Carolina. Você nunca foi menos que ninguém. Você apenas escolheu amar quando outros escolheram usar. Mas chegou a hora de você escolher a si mesma também. Use esse presente que estou te dando para descobrir a mulher forte que sempre soube que você é. 15 anos de investimentos silenciosos. 15 anos de uma avó que enxergou meu valor quando eu mesma havia esquecido que tinha algum.
15 anos de preparo para este momento, quando finalmente pude escolher minha própria vida. Hoje, acordei sendo dona do meu tempo, do meu espaço, das minhas decisões. Trabalho com o que amo, ganho meu próprio dinheiro, construo meu próprio futuro. Tenho uma relação saudável com minha família, baseada em respeito mútuo, não em dependência. Algumas heranças não cabem em testamentos. Vovó estava certa. Elas cabem em contas bancárias, em oportunidades criadas, em liberdade conquistada. Cabem na capacidade de dizer não, de fazer escolhas, de existir por si mesma. 6 meses atrás, eu era Carolina, a mulher que cuidava de todo mundo. Hoje sou Carolina, a mulher que escolheu cuidar de si mesma também. E essa escolha mudou tudo.